Quase valendo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está acompanhando com a gente. Conseguiu estar aqui presente hoje, nesse dia 28 de novembro de 2018. Estamos iniciando mais um webinário aqui do SHOSP, em parceria hoje com uma parceria fortíssima. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito do tema, do convidado e da discussão que a gente vai ter aqui hoje. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Agradecemos imensamente pela companhia de vocês, pelo tempo de vocês. Parabéns por você se interessar em manter o seu negócio sempre rodando, sempre melhorando. Então, parabéns por estar aqui e obrigado também por estar aqui doando o seu tempo para a gente. Meu nome é Maísa Marques, eu sou CMO aqui do SHOSP e a gente trabalha com gestão de clínicas e consultórios. O SHOSP entrega soluções de ferramentas de gestão para clínicas e consultórios de diferentes especialidades. E no nosso dia a dia, a gente não gerencia diretamente as clínicas dos nossos clientes, mas a gente está sempre em contato e vê de perto as dúvidas que eles sentem, as dores que eles sentem no dia a dia da gestão. E foi pensando justamente nas dúvidas que a gente tem dos nossos clientes, em como que a gente pode agregar cada vez mais para vocês, que a gente trouxe um convidado super especial hoje, que é o Wellington Brito, diretor de negócios da Plenitus Gestão Médica, empresa especializada em gestão médica, como o próprio nome diz. Então, gostaria de desejar as boas-vindas, Wellington, e também muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje. Maísa, primeiramente, boa noite, tá? Boa noite a todo mundo que também está nos assistindo. É um prazer enorme estar contribuindo, trazendo realmente conteúdo aí para todo esse público, principalmente para os profissionais da área da saúde. E realmente o nosso objetivo aqui é estar agregando tanto conhecimento e boas práticas para o negócio. Então, até apresentando um pouquinho, a Plenitus é uma empresa de consultoria. A gente trabalha com consultoria voltados tanto para profissionais quanto para empresas da área da saúde. Então, atendemos, inclusive, hoje nós estamos localizados em Minas Gerais, Belo Horizonte, mas nós atendemos também outros estados do Brasil e também com alguns serviços online. Então, a gente presta muita consultoria online para realmente buscar o resultado e desenvolver os negócios da área da saúde. Então, a gente tem um olhar do paciente, como também um olhar para o negócio. A gente enxerga como um negócio também. Então, prazer estar aqui realmente para a gente poder conversar. Espero trazer muito conhecimento e agregar na nossa discussão de hoje. Legal, então muito bom, que bom que você pôde estar aqui com a gente. E tenho certeza que o conteúdo, né, que você preparou, o conteúdo que a gente preparou para essa nossa discussão de hoje, com certeza vai agregar bastante, porque trabalhando com consultoria, estando ali de perto, né, vendo o desafio do cliente, acho que pouca gente teria essa capacidade de trazer realmente dicas e ideias que funcionam, que na prática funcionam, exatamente porque é isso que você traz no seu dia a dia para os clientes, né? Então, muito legal que você esteja aqui com a gente hoje. Exatamente, só até cortando, e são muitos desafios, viu? A gente percebe cada vez mais aí hoje nos clientes que são muitos desafios encontrados e muitas das vezes não sabe como é que trata do tema. Então, fica um pouquinho na dúvida, o que deve ser feito, como fazer, como é que a gente pode trabalhar com isso. Então, existem técnicas e ferramentas que a gente melhora esse processo. Legal. E assim, cada caso é um caso, todo mundo tem seus próprios desafios, existem os desafios que são comuns aos diferentes negócios, né? E claro que a gente não teria como falar sobre tudo em um único vídeo. Então, antes de mais nada, antes da gente começar mesmo, você aí que está nos assistindo, saiba que se você quer falar sobre outros temas, além do que a gente vai falar aqui hoje, é só deixar aqui para a gente nos comentários, falar com a gente nas redes sociais, que a gente está sempre buscando também entender do lado de vocês aí o que é que vocês querem de ajuda, o que vocês estão querendo ouvir da gente. Então, para a gente começar a resolver esses problemas e a dar as nossas dicas, né, Wellington, a gente elencou aqui um dos principais problemas, porque, como eu falei, existem os problemas específicos de cada área, de cada região até do Brasil, mas existem os problemas que são comuns a todos. Então, para a gente conversar aqui hoje mais a fundo, trazer realmente dicas que vocês já vão começar a poder colocar em prática a partir de hoje, a partir de amanhã, a gente elencou um tema
bastante sensível, que é a captação dos pacientes, né? Então, fala um pouquinho para a gente, Wellington, antes da gente começar com as perguntas que nós elaboramos aqui, como que são os desafios da captação de pacientes que os seus clientes enfrentam? Ô, Maís, eu vou até separar em alguns pontos, até para facilitar o entendimento, tá? Existem uns clientes que estão iniciando um novo negócio, então abrindo uma nova clínica ou um novo consultório, que realmente não sabem como que eles podem divulgar o nome deles, como é que pode ser trabalhado para realmente trazer essa clientela. Em contrapartida, também tem as clínicas, os consultórios já existentes, que estão em funcionamento e têm percebido um pouco que perde um pouquinho desse mercado. Então, acaba que tem um fluxo de pacientes, consegue atender, mas tem percebido essa quebra ou diminuição, seja por faltas, enfim. E hoje é um problema tratado, assim, que é uma preocupação da maioria dos profissionais da área de saúde. Então, como que ele consegue trazer mais pacientes, e não só mais pacientes, e realmente pacientes que sejam bons para a clínica, que realmente gerem valor, que tragam bons serviços, e que você possa prestar um bom serviço para eles. Então, se eu for trabalhar hoje no mercado como um total da área da saúde, a gente percebe essa carência, e um outro ponto que é fundamental é o nível de profissionais que também tem crescido no mercado, o que te faz a necessidade de se diferenciar. Então, hoje, se o profissional ele não se diferencia, não tem um valor agregado e não consegue se destacar no mercado, ele acaba, infelizmente, perdendo esses pacientes, não vou falar os concorrentes, mas os outros colegas de profissão mesmo, tá? Então, esse é um tema muito requisitado, nós somos muito requisitados, justamente para ver como que a gente pode traçar as melhores estratégias para fidelizar esse paciente, mantê-lo e também buscar novos, tá? Então, é um dos pontos, assim, fundamentais que a gente precisa avaliar para ser o destaque no mercado. Legal, é até interessante você falar sobre o volume de profissionais, né, Então, que existem cada vez mais profissionais, porque isso é uma coisa que a gente pode ver no dia a dia, assim, a preocupação mesmo dos nossos clientes em como permanecer. E um ponto que você tocou que eu acho que é muito relevante, que a gente gosta de falar bem aqui também, é o seguinte: não deveriam ter aberto tantas faculdades, tem muito profissional no mercado. Tudo bem. A questão é, independentemente disso, as faculdades já foram abertas, os profissionais já estão na rua. Então, é um momento que não adianta mais pensar e tentar voltar atrás. Não vai caçar a licença desses profissionais que já estão aí se formando, não vai existir isso, não vai voltar. Então, já foi. Se era para ter acontecido, se não era, é uma outra discussão, mas já aconteceu. Então, como é que você vai diferenciar? Como é que você vai realmente agregar aí para esse paciente, né? E como você falou, fidelizar no atendimento. Então, realmente importante. E essa questão, tá, de que não entrando no mérito da quantidade, mas a gente tem que olhar pelo lado da solução, tá? Então, é igual você comentou, estão abrindo as faculdades, vão continuar, tá? Então, a gente precisa se destacar. Como outras, se a gente for fugir um pouquinho da área de saúde, a gente vê isso em outros setores, seja na engenharia, seja no varejo, enfim. A gente precisa estar se posicionando muito bem no mercado para a gente sobreviver, né? Então, assim, para não só sobreviver, mas também para poder crescer. Então, esquecer um pouquinho do problema de, tá tendo muito profissional, mas sim, como que eu posso me destacar e como é que a gente alcança o sucesso. Legal, Wellington. Acho que já deu para a gente fazer uma boa introdução, né? Deu para o pessoal aí chegar. Sempre tem um pessoal que acaba entrando uns minutinhos depois. Então, foi bem legal esse tete a tete aqui agora. Deixa eu só dar tem aqui, ó, eu tô vendo algumas mensagens do Fábio, boa noite, Érica, tem do Trivelli, do Túlio, boa noite aí, pessoal. O pessoal tá entrando. Boa noite aí para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. E assim, para a gente começar a colocar em prática, né, tudo isso que a gente está falando, porque tudo ótimo, né, o que a gente está falando, que legal, tá, beleza, tem que diferenciar e tem que captar, mas e aí, e a prática? Vamos ver, né, como que é? Então, para a gente trazer na prática, assim, da forma mais
didática para começar. É claro que a gente não vira nenhuma chave de um dia para a noite, mas da noite para o dia, mas a gente consegue começar a mudar os processos, e é esse o intuito desse vídeo de hoje, que você comece a se atentar para dentro, começar a mudar, né, e colocar realmente em prática. E para colocar em prática, nós separamos aqui 7 dúvidas que são principais, assim. Existem várias dúvidas acerca de como captar, como atrair, o que fazer, por onde começar. Então, para a gente ter um norte, nós separamos 7 dos principais pontos para nós conversarmos aqui hoje a respeito da captação de pacientes para clínicas e consultórios, qualquer que seja a especialidade. Então, a primeira dúvida que eu tenho para você, Wellington, que é uma dúvida, na verdade, agora todas as perguntas que eu fizer para o Wellington, pessoal, na verdade, eu estou fazendo a pergunta em seu nome. Então, eu estou me colocando aqui agora, estou vestindo o chapéu de profissional da saúde, de gestora de clínica, e vou fazer as dúvidas, os questionamentos para o Wellington aqui no lugar de vocês. Teve alguma coisa que a gente não falou? Alguma dúvida que ainda ficou? Deixa anotadinho aí, vai mandando para a gente no chat, que no final a gente vai abrir espaço para as perguntas também, beleza? Mas vamos lá, Wellington. O que você vê nos seus clientes e no mercado, né? Ainda quem não é cliente da Plenitus, o que os profissionais não têm feito ainda e que eles poderiam melhorar, que eles poderiam realizar para melhorar a captação dos pacientes? O que eles ainda não estão fazendo e podem começar a fazer? Não, ótimo, viu, Maísa? Ótima pergunta. Eu vou te falar o seguinte, que de todos, assim, vamos pegar assim, na grande parte da maioria dos nossos clientes e também outros que a gente tem contato, a gente percebe basicamente, voltado para essa área de captação de pacientes, basicamente 3 pontos, que seriam a parte de feedback. Então, saber como é que está o negócio, ter uma autocrítica realmente do negócio para a gente poder trabalhar ele de forma melhor, tá? Esse eu acho que é um ponto fundamental que eu não tenho visto constantemente hoje nas clínicas e consultórios. Um outro ponto que eu vejo é na área de atendimento. Então, eu falo um pouquinho que existe aqueles profissionais que, infelizmente, atendem de forma robotizada, ou seja, é pelo tempo, é realmente naquela correria, porque a gente também sabe com relação aos planos, que eu não vou entrar no mérito, mas o fato de você estar realmente fazendo um excelente atendimento, isso vai te trazer realmente uma captação maior de pacientes também. E um terceiro ponto que é fundamental, que hoje a necessidade precisa realmente para você se diferenciar, não só diferenciar, mas se divulgar, é a parte de divulgação. De uma divulgação de maneira correta, tá? Ética, mas que você precise realmente se divulgar. Mostrar o seu serviço, mostrar a qualidade e como que você pode apresentar isso para o seu público, que ele possa gerar confiança em você também. Então, eu acredito que esses 3 pontos, tá? A gente está fazendo esse bate-papo, a gente vai ter muita abertura aí para os próximos, mas os principais que eu vejo hoje é realmente feedback, a área de atendimentos e também a divulgação desses profissionais. Legal, Wellington. Excelente começo. E eu aqui, no meu chapéu de profissional da saúde, meu papel de gestora, recebi um feedback do meu paciente. Eu me preocupei com o atendimento, tentei sair lá do robozinho, né? Me atentei para fazer realmente um atendimento de qualidade desde o agendamento dele, lá na recepção, e passando pelo próprio atendimento em si, recebi um feedback do meu paciente depois. Eu comecei a coletar essa informação. Como que eu posso trabalhar esse feedback de maneira a me auxiliar na atração de novos pacientes? Então, eu já comecei a fidelizar quem está aqui. E como que eu uso isso ao meu favor para atrair mais gente? Ótimo. Então, vamos trabalhar nessa análise do seguinte ponto. Eu chamo paciente como cliente. Eu acredito que todos os profissionais têm que pensar dessa forma. Você, sendo consumidor de qualquer outro produto, se não for da área de saúde, você também é um cliente. Então, o paciente dentro da sua clínica, você tem que enxergar ele como um cliente, que é ele que realmente te traz os resultados e que te traz o negócio, tá? E assim, a partir do momento que você começa a coletar esse feedback, você começa a realmente avaliar um pouquinho melhor a sua clínica. Vamos dar alguns exemplos. Seja na parte de infraestrutura, atendimento de secretária, por exemplo, alguma situação que possa ser similar dentro da família, que você pode aproveitar disso também. Algum padrão desse tipo de paciente, os clientes, que te fazem melhorar talvez em alguma estratégia de divulgação. Exemplo,
Vamos supor que você atenda mulheres do perfil de 30 a 45 anos, que gostam de viajar ou que façam algum tipo de atividade, tá? A gente começa a traçar algumas estratégias justamente com isso. E um outro ponto, quando a gente pede o feedback, é não só da clínica, mas também do profissional, para ver você como atendimento. Então, como é que você está se portando, se está dando atenção suficiente, o que poderia melhorar, porque nada melhor do que a gente escutar do próprio cliente o que ele quer, tá? Então, assim, antes de mais nada, é muito importante a gente pensar no que o cliente precisa, tá? No caso, do nosso paciente, para a gente fornecer o melhor serviço para ele, tá? Cada paciente é de um jeito, cada um tem sua necessidade, então a gente precisa avaliar de forma individual isso. Lógico que os feedbacks vão fazer um consenso, vai ter alguns pontos que são mais comuns, e esses pontos mais comuns são onde que nós temos que tomar nossas ações prioritárias, tá? Então, a gente precisa aproveitar desse feedback, você já fidelizou, mas possibilidades de melhoria na clínica também. Não sei se eu consegui te responder, tá? Qualquer coisa pode esticar aí a pergunta também. Não, com certeza. Eu acho que, assim, pelo que eu entendi da sua explicação, então, um dos pontos principais para eu atrair outros pacientes é, primeiro, entender o meu paciente, conhecer o meu cliente, né? Da mesma forma como a gente faz isso nas nossas empresas, a gente já falou disso aqui no canal, em outras oportunidades, também já falamos sobre isso lá no blog. É urgente que o profissional da saúde entenda que ele tem um negócio. Então, assim, isso de ficar meio, mas eu sou profissional da saúde, mas é uma clínica, é um negócio. Você tem um CNPJ, você trabalha, é uma empresa. Você precisa ter essa visão do negócio e entender que o seu paciente é o seu cliente, como você muito bem colocou, né, Wellington? E aí, só fazendo um contexto desse tema que a gente já falou em outros vídeos, eu vou deixar aqui depois linkado na descrição desse vídeo também para você assistir, você que está nos assistindo. Mas assim, não é tratar o meu paciente como um negócio, é tratar o meu negócio como um negócio, porque justamente tratando o meu negócio como um negócio, eu vou tratar o meu paciente como ele merece, porque eu vou entender a importância cada vez maior do meu paciente e vou saber ouvi-lo e saber justamente entregar isso para ele, né? Então, eu entender, pelo que eu entendi da sua resposta, e daí você também devolvo para você fazer as suas considerações sobre o que eu estou falando, mas meu paciente que está me dando bons feedbacks, que está satisfeito, que está voltando, que está gostando, quem é ele? Qual é o perfil desse paciente? O que compõe a personalidade desse paciente, o contexto desse paciente para fazer com que ele esteja gostando? Porque eu entendendo qual que é o contexto no qual o meu paciente está inserido, o meu paciente que gosta do meu atendimento, eu vou atrás de pacientes que estejam dentro daquele mesmo contexto, de contextos similares, né? Então, eu começo a formar a própria persona da minha clínica. Exatamente. Aí, para você que ainda não sabe o que é persona, a gente vai deixar também algumas sugestões de conteúdo, porque é extremamente importante entender. Todo negócio e da clínica não pode ser diferente. Tem que entender quem é o paciente, né? Exatamente isso, tá, Mas você precisa entender o perfil. E aí, só fazendo um adendo, os feedbacks positivos são muito bons, mas os negativos são melhores ainda, tá? Porque é ali que você vê onde é que está a ferida, tá? Legal. Então, se você focar somente nos positivos, você não vai ver onde é que está o buraco. Se tiver tudo positivo, você nunca vai precisar mudar nada e aí você já vai ter atingido o seu ponto ótimo. E a gente sabe que esse ponto ótimo ele é uma mera ilusão, né? Porque ele não chega, a gente sempre melhora, a gente está cada vez melhor, mas não chega no estágio final. Se chegar, não tem mais para onde crescer. Então, é uma coisa que não faz muito sentido. A gente sempre tem para onde crescer. Por melhor que você seja, você sempre pode ser ainda melhor. E os feedbacks negativos são exatamente a minha próxima pergunta. E o tal do feedback negativo, o que eu faço com ele? Existe essa máxima de que o paciente tem sempre a razão, o cliente tem sempre a razão? Isso é uma verdade máxima? Eu tenho que levar ao pé da letra, eu tenho que saber dosar? Como que é isso, meu feedback negativo? Com relação ao cliente tem sempre razão, eu digo a resposta, não tem sempre razão, tá? Não. Na verdade, você precisa avaliar o que aquele feedback está te trazendo. Se for um feedback de um paciente em específico, de alguma situação específica, talvez seja um ponto de melhoria ou de correção, de alinhamento de rota. Agora, se você começa a ter uma quantidade grande de feedbacks negativos,
sobre aquele mesmo ponto, aí sim é um ponto crítico a ser analisado, tá? Quando a gente fala que o cliente tem sempre a razão, na verdade ele não tem, porque a gente precisa também pensar no negócio, tá? Não necessariamente todos os pacientes são ótimos. A gente sabe que tem alguns pacientes, alguns clientes que geram um pouco mais de dificuldade, mas independente disso, a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível, tá? Porque é esse contato com os nossos clientes, com os nossos colegas, que nos geram mais indicação. Então, a gente começa a ter um maior fluxo também de pacientes, justamente com esse bom atendimento. Se você começa a ignorar esses pacientes com maior dificuldade, com certeza ele vai levar essa má fama aí para o mercado e pode acabar te queimando também. Então, a gente aproveitar dos feedbacks negativos ou para corrigir, né, a linha, o caminho que a gente tem que seguir dentro da clínica, ou realmente avaliar se isso está sendo um consenso geral e realmente não precisa fazer uma mudança maior. Então, precisamos realmente avaliar esses pontos, tá? Legal. A gente enxerga aqui, Wellington, o feedback negativo, a gente sempre leva muito para o lado da priorização. Porque, assim, os desafios são constantes, são vários e são de diferentes naturezas. Então, por onde a gente começa a solucioná-los, como a gente começa a resolver. Então, sempre que a gente pega qualquer tipo de feedback negativo vindo de qualquer origem, a gente sempre pesa, primeiro, qual é o volume dessa reclamação, né? Acho que é justamente disso também que você estava falando. Então, por exemplo, eu tenho uma mesma secretária na minha clínica há anos, todo mundo gosta dela, ela trata os meus pacientes bem, eu sempre entro na sala, sempre que o paciente entra no meu consultório, é constante eles falarem bem da secretária, aí vem 1, 2 pacientes naquele mês, e aí passa um feedback super negativo sobre a secretária. Eu vou acreditar de cara que a secretária é o grande problema e vou tirá-la e trazer outra para o lugar? Ou eu vou entender que, beleza, o cliente tem razão de ter tido uma experiência negativa, não estou dizendo que não estou isentando a secretária, de repente, de ter sido grosseira ou qualquer coisa assim, mas o quanto isso é prioridade de eu resolver agora, o quanto eu tenho que trocar de secretária ou eu tenho só que fazer uma reunião, entender o que aconteceu, ver o lado do ponto de vista dela e ir trabalhando assim, né? Então, acho que é muito... o trabalho é constante, ele realmente não para. A gente não por isso que eu estava falando, não chega nesse ponto ótimo, porque sempre vai poder melhorar, né? Você nunca vai agradar todo mundo, a gente vai continuar tentando, mas você sempre vai vem de cá, vem de lá e vai melhorando, né? Vai ajustando, afinando os processos, afinando o atendimento e tornando mais satisfatório para o maior número de pessoas possível, né? E até acrescentando, o profissional, as pessoas que estão nos assistindo, tem que ter um olhar crítico para isso. Conseguir avaliar e distinguir realmente do que aquilo está sendo impactante dentro da clínica, realmente que aquilo está acontecendo, e o que realmente a gente pode tomar de ação para corrigir o caminho mais rápido, tá? Sempre, eu falo uma coisa muito legal com meus clientes, que é a gente sair da caixa. Tem hora que é bom a gente sair da clínica e se colocar como um paciente e ver o negócio como se nós fôssemos os clientes. Como é que a gente está sendo atendido, como é que está o fluxo, como é que está a jornada daquele paciente dentro da clínica, se o atendimento da secretária está sendo bom, se não está. Então, quando a gente começa a se colocar do outro lado, as coisas começam a ficar mais claras. Então, isso eu acho até talvez uma dica aí para quem está nos assistindo, é também se colocar do outro lado. Fazer um teste, realmente se colocar como paciente e ver, fazer uma autocrítica e ver se da forma que está sendo feito hoje, está sendo satisfatório. Legal. Assim, e no que diz respeito ao próprio atendimento, Wellington, é claro que todo profissional, todo mundo, todos nós, né, o nosso cliente, ele não vai ser diferente, ele sempre busca dar o melhor dele ali no atendimento. E buscar dar o melhor não significa conseguir dar o melhor, né? Sempre falta alguma coisa. Então, o que é? A gente acaba pecando de vez em quando. Então, o que você acha que pode melhorar em termos de atendimento? Quais são as ações, quais são
os detalhes pontuais para a gente sempre focar para ter um bom atendimento. Eu vou dar um exemplo, pode até parecer clichê, tá? Mas é a verdade. Um dos pontos que eu vejo, evitar atraso. Criou-se uma cultura, tá? Eu atendo muitos profissionais da área de saúde, que é normal se atrasar no atendimento. Mas não é. Não é. Você, como cliente, você não quer que atrase seu atendimento, tá? Então, eu vejo isso acontecendo diversas e diversas vezes, mas é muitas vezes. E eu falo, se todo mundo atrasa, por que que você também tem que atrasar? Seja diferenciado, comece a se destacar, porque pode ser essa simples mudança que o paciente vai falar assim, eu fui na clínica e não atrasou para ser atendido. E olha como é que essa diferença faz no mercado, e ele fala isso para as outras pessoas. É muito comum as pessoas chegarem numa clínica, eu fui lá e fiquei esperando 1 hora, 40 minutos, 2 horas. Então, assim, um dos pontos que eu vejo fundamental é evitar atraso ao máximo. Se programar, colocar os prazos de atendimento de acordo, então, com tempo suficiente para fazer um ótimo atendimento. Não adianta ser na pressa, porque não adianta você querer correr para fazer um atendimento, porque é ali que você ganha seu paciente. Para fazer um retorno, é ali que você ganha na família, ou num conhecido, num colega. Então, se você corre para fazer esse atendimento, você perde essa chance de atrair outros, tá? Um outro ponto que eu também vejo que são boas práticas é até mesmo receber o paciente na porta, tá? Ir até o local, chamar pelo nome, levar, conduzi-lo. Quando você começa a ser apenas mais um número, que você é chamado numa tela e que nem o próprio profissional não se identifica, você começa a virar mais um. Então, a partir do momento que o paciente se enxerga como fundamental e importante, ele te dá mais valor também. Então, quando você vai, recebe o seu paciente, que é o seu cliente, leva até o consultório, faz um excelente atendimento e ainda despede dele, leva até a recepção, ele já percebe essa pequena diferença, tá? Então, eu quero até trazer também um contexto fora, porque eu sempre faço esses comparativos no nosso dia a dia. Você vai num restaurante, você vai jantar, você faz um pedido. Seu pedido atrasa, o garçom não te atende bem, e sua conta demora e vem errado. O que você vai falar daquele restaurante? Nossa senhora, não volto nunca mais. Você não volta. E ainda você vai falar mal para as amigas. Então, se a gente começar a olhar, inclusive com um olhar diferenciado, a gente vê que a clínica é um negócio. Então, quando você identifica que seu paciente é um cliente, você vai se preocupar nesse atendimento do seu. Então, se está sendo bem atendido, está no prazo, se conseguiu passar uma proposta adequada, se foi rápido, está nas respostas. Então, somente isso, tá? Você já começa a se destacar. Por incrível que pareça, tá? Pode ser uma coisa simples, mas é uma coisa que realmente você vai começar a se diferenciar no mercado. E um ponto ainda, também fazendo um outro comparativo, vou fazer um comparativo de cantor. Você já percebeu que o cantor, ele faz inúmeros shows no mês, mas todo show ele canta a mesma música e com a mesma empolgação? Pois é, o profissional também tem que fazer isso. Então, atende vários pacientes no dia, sei que é difícil, sei que é um dia cansativo, mas tem que levar a motivação também. Você tem que atender aquele paciente como se fosse o primeiro do dia, tá? Que é aquele paciente que paga a conta, aquele paciente que mantém sua clínica ativa, e que é aquele paciente que você pode construir novas unidades. Então, mantenha também uma motivação. Faça esse comparativo. Então, hoje, o cantor dá certo porque ele mantém o público motivado, tá? É um pouquinho fora, mas o contexto que eu quero trazer é justamente isso. O público é o cliente do cantor. Eu achei assim, eu nunca tinha ouvido essa analogia e te confesso que eu achei incrível a colocação, porque assim, realmente, tem, principalmente cantor, né, banda, dupla, sei lá, que tá despontando, tá em sucesso, eles fazem um volume de shows muito grandes, e às vezes é assim, as mesmas piadinhas, as mesmas coisas que eles fazem em todo show, e o público que tá ali assistindo aquele show ali na hora, para ele é novidade. Então, para o cara, né, para o cantor, ele já fez aquilo 90 vezes no último mês, mas para quem está ali assistindo, não é. Então, ele vai fazer com o mesmo empenho, com o mesmo engajamento, e aí o novo público vai achar o máximo e vai continuar. Então,
Excelente analogia, porque realmente, né, não interessa para o paciente, não interessa para o cliente. E eu acho que quando a gente se coloca no lugar, fica muito fácil de perceber. É só imaginar, se fosse eu sentada ali, é cansativo o dia a dia de todo mundo tem coisa, mas eu quero ser bem tratada, eu quero ser tratada com entusiasmo, né? Eu quero o entusiasmo ali, eu quero aquela energia boa. Tanto que é bom quando a gente convive com pessoas, a gente tem contato ali com pessoas animadas, alegres, entusiasmadas. Então, né, é isso que a gente Exatamente. espera. E sobre o que você falou a respeito do atraso, eu gostaria de fazer um adendo que é o seguinte: você falou uma coisa muito interessante. Já é consenso e já é comum quando a gente vai a uma consulta de qualquer profissional, a gente esperar que vai tomar um chá de cadeira. Tornou-se comum, né? O paciente esperar bastante para ser atendido. Então, profissional da saúde, gestor da clínica, pensa exatamente o seguinte: o paciente ele já está entrando na sua clínica esperando que ele vá atrasar pelo menos 30 minutos, porque é normal. Se atrasar 30 minutos, ele normalmente vai ficar até feliz porque não atrasou tanto. Já pensou se ele entra na sua clínica e não atrasa nenhum minuto? O cara que foi ali esperando que ele ia gastar uns 30 minutos a mais do dia a dia, do dia dele na consulta, ele foi lá e não gastou nada a mais, ele foi no tempo só que precisava. Vai falar bem para todo mundo. Quem que não vai ficar satisfeito com isso? É a surpresa positiva, né? Você ser surpreendido é uma coisa que você realmente não estava esperando, estava ali, não, tá. Vou separar minha tarde para fazer isso. E aí não precisou da tarde inteira, precisou só de umas horinhas. Olha que ótimo. Quem que não vai gostar disso? Quem que não vai sair indicando o serviço para todo mundo, né? E aí, ô Maísa, eu vou até compartilhar uma coisa pessoal, tá? Não sei se você sabe, mas meu relógio ele anda de 5 a 10 minutos adiantado, para eu não perder hora, por incrível que pareça. Então, assim, eu ando justamente com ele um pouquinho adiantado para realmente chegar com antecipação nos compromissos e ter o melhor atendimento. Legal. Muito bom. E, Wellington, a gente saindo agora um pouquinho do atendimento, né, desses temas que a gente está falando aqui agora, da vida prática mesmo das clínicas, outra coisa que é muito comum no contexto de saúde são os congressos, né? Congressos específicos das especialidades, congressos diversos que existem muito. Qual que é o papel do congresso, né? Como que é o fato de eu participar como que o fato de eu participar dos congressos é eficaz na atração de pacientes? Isso é eficaz, não é eficaz? Como que funciona a minha participação nos congressos? A participação no congresso, também eu vou fazer uma pontuação. Ela é extremamente importante para te enriquecer tecnicamente, tá? Para o seu paciente ver que você está se especializando, que está ganhando conhecimento e que está trazendo novidades. Mas aí vem uma pergunta: o seu paciente, ele está nesse congresso? É a pergunta. Porque o que acontece? Nos congressos, você vai para buscar técnica. Você vai fazer divulgação, vai publicar. Muitos daqueles pacientes nem sequer entendem o que você está falando. Mas a gente também tem que começar a pensar por um outro lado. Normalmente, o profissional da saúde tem um convívio muito grande com amigos e colegas da mesma especialidade. Só que os pacientes são outras pessoas. Está num ambiente comum, está num networking, está na casa de amigos, está numa feira de moda, está numa feira de alimentação, enfim. Ele está em outros ambientes que você pode aproveitar disso para você fazer a captação. Então, eu gosto de separar de duas formas. O congresso técnico é bom, é excelente, pensando na técnica e na divulgação que você está se enriquecendo de material. Porém, você também precisa buscar alternativas diferentes, que é hoje que os profissionais não fazem, que era uma das primeiras perguntas, de também buscar locais onde que está seu público, tá? A feira, igual eu comentei, amigos de outras áreas, de outras profissões, sejam engenheiros, sejam advogados, arquitetos. Então, é a partir daí que você também consegue atrair um público maior. Então, se a gente começar a identificar que quanto maior nosso network e outras redes diferentes da nossa própria área, mais enriquecedor é para o nosso negócio. Então, se você tem uma clínica que seja, vamos falar de cirurgia plástica,
tá? O Congresso de Cirurgia Plástica é excelente, mas onde é que a gente também pode achar esse paciente? Então, em outros locais. Pode ser numa feira de nutrição, pode ser numa palestra sobre bem-estar e saúde, pode ser uma palestra sobre obesidade, enfim. Tá vendo como é que a gente consegue diferenciadas? Uhum, com Né? certeza. Então, se a gente começar a pensar um pouquinho fora da caixa, a gente vê onde estão essas oportunidades. Legal, Wellington. E para a gente fechar aqui o nosso ciclo de perguntas nessa entrevista sobre a captação dos pacientes, eu queria que você falasse para a gente assim, como que você enxerga a manutenção do contato com o paciente? Então, o que é que eu faço para manter o contato com os meus pacientes de maneira eficiente? Como que manter esse contato ajuda o profissional, a clínica a divulgar o trabalho? Tá. Para essa forma de divulgação, tá? A gente vê de algumas formas. Primeiro ponto, a divulgação é extremamente importante, que é o momento que você vai se mostrar para o mercado. Tem que ser de forma ética. Então, assim, as clínicas que estão abrindo hoje, elas passam por alguns processos que, eu abri uma clínica, eu já vou ter paciente, já espera que vai ter paciente, mas sequer fez uma divulgação. Então, assim, não trabalhou, não fez uma divulgação antecipada, começou a atrair esse público, então acaba ficando restrita nisso. Aí a gente entra um pouquinho na área do marketing, tá? Que é uma dúvida que a gente recebe constantemente do marketing digital. E a gente fala o seguinte: você também não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. Por quê? Se você confia apenas no boca a boca, apenas no contato dos seus pacientes, chega uma hora que ele acaba se limitando. Por mais que você tenha um crescimento em cima disso, mas se você focar somente nesse ponto, você fica restrito. Agora, quando realmente você começa a utilizar de outros meios, seja por Instagram, Facebook, outras redes sociais, mas de forma a levar conteúdo bom para o seu paciente, você é visto de forma diferenciada. Então, quando você se preocupa com o bem-estar do seu paciente, você realmente traz a importância que você está preocupado com a saúde dele. Então, não só do atendimento, não só ele como paciente, mas que você quer ver que ele melhore. E um ponto também que eu gostaria de ressaltar é o próprio profissional fazer um follow-up, que a gente chama, que é ligar para depois para o paciente, ver como é que ele está se sentindo um pós-operatório. Acaba que, muitas das vezes, só a secretária fica um pouco cansativo. E o paciente, ele espera a ligação do profissional, e que normalmente não recebe. Então, se o profissional, que seja selecionar alguns, que a gente sabe que é uma demanda grande, e fazer um contato ele mesmo, o paciente em si já vai começar a se identificar como diferenciado. E isso também vai te ajudar na divulgação e captação. Legal, Wellington. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. A gente já encerrou as nossas perguntas que a gente tinha aqui. A gente ainda vai abrir as perguntas que eu já tô acompanhando aqui. Estou vendo que estão rolando algumas dúvidas ali no chat. Mas antes de ir para essas perguntas, eu quero agradecer muito mesmo pelas suas contribuições, por todos os esclarecimentos que você deu, as analogias. Acho que é sempre bom. Isso é uma forma de pensar fora da caixa, né? Justamente olhar para fora do nosso contexto ali, do nosso contexto de clínica, do nosso contexto de atendimento de saúde e ver o que outras áreas, o que outros profissionais fazem e como que é o dia a dia deles e como a gente pode trazer isso para o nosso, né? Então, muito legal essa forma de trabalhar com analogias para explicar, né, para dar dicas. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelos seus esclarecimentos. Obrigada pela sua participação. E eu queria perguntar para você quais são as suas considerações, assim, gerais, independentemente das perguntas aqui que a gente discutiu hoje, quais são as suas considerações sobre a captação dos pacientes para as clínicas? Tá? Eu queria deixar algumas dicas, tá? Que eu acho que é importante para ser um pouquinho mais prático. Então, eu vi que tem algumas pessoas que já utilizam a pesquisa de satisfação. Então, continuar utilizando dessa pesquisa, ela é fundamental, é importante para você ter o feedback do seu paciente, é um dos pontos fundamentais. Um outro ponto é identificar como é que seu paciente chegou até na clínica. Foi por indicação, foi por rede social, qual rede social que veio, porque isso te ajuda depois nas estratégias de marketing.
Se você vai investir mais no Facebook, no Google ou em eventos, é um outro ponto que eu gostaria de deixar. E também, principalmente, conhecer seu público. A partir do momento que você conhece o seu público, sabe o perfil, a persona, você realmente consegue trabalhar as melhores estratégias também. Então, acho que algumas dicas práticas para já ser adotadas é realmente fazer esse feedback e começar a monitorar de como que esses pacientes têm chegado na clínica. Legal, muito bom, Elton. E, assim, para você que tá aqui hoje com a gente, que está nos acompanhando nesse webinar, se você também gostou desse conteúdo, se você achou relevante, gostou das dicas que nós trouxemos, da discussão que o Elton provocou conosco hoje, se inscreve aqui no canal, a gente deixou aqui linkado também na descrição do vídeo, tanto o site da Plenitos quanto o site do SHOSP, para você poder ir lá conhecer como que são os trabalhos do SHOSP e da Plenitos. Se tiver alguma dúvida, tem os nossos contatos aqui também, fica à vontade para falar com a gente. Caso você esteja assistindo esse vídeo aqui gravado e não mais ao vivo, também a gente não vai ter como responder a sua pergunta ao vivo, mas não deixa de mandar para a gente, não, até porque a gente está sempre produzindo novos conteúdos, né, Wellington? E a gente fez esse inicial aqui sobre as dicas de como melhorar a captura, e nós vamos fazer um segundo webinário depois sobre como aplicar todas essas dicas aqui, né? Então, ferramentas, o que a gente precisa procurar, que ferramentas que eu preciso para colocar em prática todo esse conhecimento que foi compartilhado. Então, né, mantenha o contato com a gente, manda suas dúvidas, o que você quer ouvir da gente por aqui. Então, acho que eu vou abrir já para as perguntas, vou dar uma olhadinha aqui, vou voltar lá do início. Pessoal dando boa noite, boa noite, boa noite. Eu vi aqui, Wellington, a doutora Elice Bastos, legal, nossa cliente, está aqui nos acompanhando. Boa noite, doutora Elice. Boa noite, Elice, cliente nossa também. E aí, Wellington, o Fábio Lacerda, ele fez, na verdade, não foi nenhuma pergunta, ele fez foi uma consideração, mas que eu achei interessante, queria que você comentasse. Ter excelência em serviços não é o problema. O problema é manter-se nesse nível. Bem pertinente a consideração dele, e eu queria saber o que você tem para comentar sobre essa consideração dele. Tá. Realmente, assim, foi o ponto que a gente até colocou do show. Quando a gente começa a enxergar a clínica como negócio, eu sei que é difícil, tem dias que são realmente cansativos de manter na excelência, mas a gente precisa não só trabalhar para isso, mas principalmente reciclar a equipe. O que eu falo de reciclar? É fazer um treinamento contínuo, que seja de 2 em 3 meses, gerar outros benefícios que a gente possa motivar a nossa equipe. Existem várias formas, que não sejam só de remuneração, mas existem várias formas de motivação. E se a gente começar a pensar dessa forma, e fazendo essa reciclagem, e trabalhando de forma a motivar a clínica, realmente a gente tende a manter uma excelência mais constante. Sei que é difícil, sei que é trabalhoso, um ano é pesado, nós estamos em final de ano, mas se a gente começar realmente a pensar como um negócio, aquele negócio precisa sobreviver para realmente poder crescer, a gente começa a ter um olhar diferenciado. Então, uma das dicas, né, que eu dou é fazer um treinamento constante com a equipe e, dependendo, pensar algumas formas de bonificar, tá? Não só em remuneração, mas de outras formas também. Legal, Wellington. Eu gostaria de complementar, Fábio, fazendo a seguinte consideração, em cima do que o Wellington falou. Realmente, não é fácil, né? Não a gente sabe que não é, porque a gente fala das dicas e aí, às vezes, fica parecendo que a gente acha que é super simples de aplicar. A gente sabe que é desafiador, como você mesmo falou, Wellington, é cansativo, né? São vários dias, então a gente sabe de tudo isso. E é justamente por ser desafiador, por ser cansativo, que nem todo mundo se destaca. Então, é exatamente aí que está o pulo do gato. Beleza, é difícil. E aí? Você quer se destacar ou não quer? Né? Eu até vi uma do Fábio aqui, de olhar para cá, mas, Fábio, você me desculpa, mas é porque eu estou lendo as mensagens. Eu estou com 3 telas aqui, então eu tenho acompanhando aqui do YouTube, a gente está acompanhando com várias telas, então eu preciso ficar monitorando às vezes, tá bom?
Acho que está perdoado. O Eduardo Lessa, ele comentou sobre como fazer o captar mais pacientes, marketing, rede social. Eu já vou te passar a pergunta, Wellington, mas antes eu queria começar falando sobre o seguinte, Eduardo. O primeiro ponto para você fazer realmente o seu marketing, né, para você atrair pacientes através das redes sociais e tudo mais, primeira coisa de tudo, atente-se às resoluções do seu conselho. Né, eu acho que a gente tem que levar sempre em consideração o ponto de vista jurídico do que pode ou não fazer, mas levar sempre em conta também que existem muitas regras, muitas restrições na própria medicina, né, com relação à divulgação, mas não existem muitas restrições, mas isso não acaba as suas possibilidades. Existem possibilidades ainda. Então, leve em consideração a resolução para você não ter nenhum problema jurídico e saiba que tem como, sim, divulgar de forma ética, como você já posicionou aqui, né? Como você já pontuou, né, Wellington? Então, de forma ética, a gente consegue sempre fazer uma divulgação de bom tom nas redes sociais, principalmente quando a gente trabalha na área da saúde, né? Isso mesmo. E assim, pensando também na área de conteúdo, tá? Levar conteúdo que agregue valor para o seu paciente. Então, o que seu paciente quer saber não é sobre o serviço, mas e sim o que seu serviço contribui na vida dele. É o benefício que você vai gerar e como que você pode fazer isso. Então, quando você vende somente o serviço, fica uma coisa cansativa. Quando você vende o benefício, aí muda um pouquinho a figura. Exatamente. E assim, a rede social, Eduardo e todo mundo que está aqui com a gente, é um canal de comunicação direta com o seu público. Então, assim, e rede social, além de ser um canal de comunicação direta com o público, é um canal que a gente costuma utilizar em um momento de entretenimento, em um momento de lazer. Então, eu não quero entrar numa rede social e ficar recebendo uma chuva de oferta e de valor de serviço, e aí, justamente por isso que também não faz nenhum sentido que isso seja divulgado assim, e aí a gente até entraria em questões jurídicas. Então, eu não preciso usar a rede social para falar o beabá do meu atendimento. Eu uso rede social como uma forma de me aproximar do meu paciente e mostrar para ele a confiança que ele pode ter em mim com base no conhecimento que eu apresento sobre um determinado tema. Então, por exemplo, se eu sou dermatologista, existem 1 milhão de dúvidas que os pacientes têm a respeito do dia a dia, da própria pele, dos problemas que surgem com ele mesmo. E daí você não vai fazer uma consulta gratuita na sua rede social, não é isso. Mas as dúvidas gerais, né, eu acho que é justamente aí que entra a produção do conteúdo. Você vai mostrar o seu conhecimento a respeito do tema, a respeito do universo com o qual você trabalha. E isso, por si só, já vai atrair o paciente, porque ele vai ver que você tem conhecimento sobre o que você está falando, e também não vai ficar aquele negócio chato de venda, né? Porque não é esse o intuito da rede social. A rede social a gente usa ali no momento de descanso, então tem que ter esse cuidado também, né? Isso aí. O Guilherme comentou... Oi? Tem mais dúvidas? Eu estou olhando aqui. O Guilherme comentou que problemas são aquelas atendentes que não sabem utilizar corretamente o WhatsApp, erros de português e formas impróprias de conversar. Acho que você não falou especificamente disso, porque a gente ainda não tinha visto essa dúvida, Wellington, mas você pontuou muito bem a respeito do treinamento constante da equipe, né? E isso é exatamente o tipo de coisa que a gente consegue limar se a gente sempre se mantém atento aos nossos atendentes, a gente sempre mantém o cuidado para que não precise virar um problema, né? Então, assim, um dos pontos que o Guilherme comentou aí é justamente, o Guilherme, treine sua equipe, então, dependendo, ou um curso fora, tá? Alguma capacitação diferenciada, mostrar também a importância da escrita correta.
Então, a pessoa ter a percepção que quando ela está lendo alguma coisa de forma errada também afeta a mesma, talvez seja interessante passar essa percepção para ela. Então, mostrar que quando você manda uma mensagem errada, escreve de uma maneira incorreta, isso acaba afetando seu paciente. Uhum. Legal. A Érica comentou que ela já utiliza a pesquisa de satisfação, né? Então, um dos pontos que a gente comentou bastante aqui nesse nosso bate-papo de hoje, sobre procurar sempre saber o que é que o paciente está achando do atendimento. Trivelli Túlio, ele comentou, achei interessante que a colocação dele, Wellington, bem você fala para 10, mal você fala para 1000. Realmente, né? Eu acho que isso é do ser humano. A gente tem que ser muito surpreendido positivamente para sair falando para os outros. Agora, quando a gente é mal atendido, não precisa de muita coisa para a gente já ficar bem bolado e sair falando para todo mundo, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui. O Siddhartha, ele comentou ele fez um questionamento que eu gostaria de te passar, Wellington. Acredito que o atendimento mais humanizado pode ser encarado como uma forma de marketing. Tem alguma dica para o atendimento mais humanizado como forma de marketing? Em que sentido? Até para tirar um pouquinho de dúvida. Pelo que eu interpretei aqui da dúvida dele, Siddhartha, se não for isso, você até me corrija, por favor. Mas assim, acho que é justamente na melhoria do atendimento, essa preocupação em realmente prestar um atendimento de qualidade para o paciente, de tratar o paciente com o carinho e a atenção devidos naquele momento do atendimento. Isso seria justamente o atendimento humanizado, né? O atendimento humano. Como que esse meu atendimento humanizado pode ser usado por mim como um marketing pessoal? Como que isso é um marketing pessoal? Tá. Quando você começa a demonstrar que você está preocupada com a saúde de forma completa e íntegra do paciente, você indiretamente está falando disso. Então, não só do tempo de atendimento e do tratamento, mas quando você começa a se preocupar não só da sua especialidade, mas de outros pontos que podem afetar ao que o paciente veio te procurar, você pode utilizar isso na sua divulgação, de tal forma que você se preocupe com a saúde de forma completa, tá? Pode ser um fisioterapeuta que tenha vínculo com a área de nutrição, pode ser um cirurgião que tenha vínculo com outras especialidades, mas é muito importante que você passe o conteúdo. Então, começar a demonstrar e que você está preocupado nesse sentido e um conteúdo que agregue para aquela pessoa. A gente sabe que cada paciente é um perfil, então, se você conseguir separar os assuntos para cada tipo de perfil de paciente, esse é o fundamental, que aí você atinge o seu paciente, o seu público, naquilo que ele precisa, para você não começar a mandar um monte de coisas de marketing que não fazem sentido para ele. Então, se você começa realmente a segmentar e mandar o que é interessante, ele vai começar a te acompanhar mais também. Legal. O Fábio depois aqui comentou, acho que está perdoado. Ele falou para você relaxar que está de boa. Ah, beleza. Sobre olhar para a câmera. Acho que deu para entender. O Leandro colocou aqui ótimas indagações, perfeitas colocações, algo simples de ser feito e que aumenta drasticamente a captação dos clientes, pacientes. Exatamente, Leandro. E ter total imersão ao seu negócio, vivenciá-lo dia e noite, como todo contato ofereça seu serviço. Com todo contato ofereça seu serviço. Networking é tudo, rede de contato, seja visto, quem é visto é sempre lembrado. Acho que isso pega exatamente no ponto que você comentou sobre o congresso, né? A participação do congresso. Você tem que estar lá, tem que melhorar a sua parte técnica sempre, mas e os outros eventos? Onde está o seu público, né? Você comentou bem do networking, e o Leandro falou exatamente desse ponto, né, Wellington? Ah, não, ótimo. E é isso aí, sabe? Vamos aproveitar outros caminhos. Vamos tirar todos os ovos do mesmo cesto. Então, a gente precisa trabalhar todas as estratégias possíveis e como que a gente pode aproveitar delas. Então, a partir do momento que você sai da caixa e começa a enxergar a sua clínica como negócio, você vai ter uma visão muito mais ampla de onde é que você pode chegar. Com certeza. É isso, pessoal. A gente encerrou aqui as perguntas. Todo mundo que comentou, que falou
sobre conteúdo legal, conteúdo enriquecedor. A gente fica verdadeiramente feliz de ouvir isso, né? De ler isso, na verdade. Então, muito obrigada aí pelas contribuições. Se teve alguma coisa que a gente deixou de falar aqui ou que você gostaria de ouvir num próximo tema, num próximo webinar, comenta aqui com a gente, deixa nas nossas redes sociais também qual que seria a próxima discussão que você gostaria de ver por aqui. E, mais uma vez, Wellington, muitíssimo obrigada pela sua participação. Repito, para você que chegou aí depois, se inscreve no nosso canal para você ficar sempre ligado quando a gente produzir conteúdo novo. Tem aqui na descrição do vídeo os contatos do XOSP e da Plenitus para você entrar em contato com a gente também. E obrigada a todo mundo que nos assistiu. E eu deixo aí as despedidas finais para você, Wellington. Tá. Mas, primeiramente, muito obrigado. Espero que nós dois tenhamos contribuído para todo mundo que estava nos acompanhando ou que depois vai estar assistindo esse vídeo. Espero também que coloque em prática o que a gente falou. Nada adianta ficar só na teoria, ficar só aqui se você não colocar em prática. Então, já aproveite, já começa a colocar em prática amanhã mesmo, tá? Eu agradeço todo mundo que participou, que esteve presente conosco até agora, e depois mande aí dúvidas ou temas que acha relevante para a gente tratar, que a gente prepare e marque um próximo webinar para realmente abordar esses assuntos, talvez entrar um pouquinho mais na técnica com assuntos mais específicos e realmente contribuir para todos vocês. Obrigado e boa noite para todos. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos. Até a próxima.